Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses. Amen, viens. Amém. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Será que alguém pode dizer glória a Tout le monde Jesus? va glória a Deus. Alguém pode dizer glória a Deus? Est-ce que quelqu'un est dans la présence de Dieu? ce Será que soir? alguém está na presença de Deus nessa manhã? Laisse-moi te dire que c'est dans la présence de Dieu ici qu'à tous oraniens sort. Deixa eu te dizer que é na presença de Deus onde tudo alcançamos. Em nome de J'aimerais Jesus. qu'on lise la parole de Dieu Eu gostaria que lêssemos a palavra de dans le livre de Deus Romains, chapitre no livro 12, dos Romanos, capítulo 12, verset 2. versículo 2. Ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce matin, j'aimerais parler sur un thème que j'ai déjà enseigné ici. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre tema que já ensinei aqui. Porque na bonne mémoire, Se há alguém que tem uma boa memória, et que pasteur Mandala Jatea ne vous conformez pas. sabe, Au siècle vai présent. reconhecer ou vai relembrar que o pastor Mandala já pregou sobre não vos conformeis. Qu'on a lingina lobela lisusu, ne vous conformez pas au siècle présent 2. Eu quero falar sobre não vos conformeis no século presente, mas segunda etapa. Quand j'étais en train de penser sur ce passage, Quando eu estava pensando sobre essa passagem, j'ai compris que nous évoluons avec le monde. eu entendi que nós estamos evoluindo com o mundo. Il n'y a pas comment ne pas évoluer avec le monde. Não tem como não evoluir com o mundo. Il n'y a pas comment y a l'évolution y a mokilité. Não tem como você não acompanhar ou estar dentro da evolução desse mundo. Lobby tozalaka na ba TV noir et blanc. Ontem tivemos TV de preto e branco, O tozaka balola ke que nós íamos ter que apertar no botão, ter que levantar, apertar no botão para Après trocar ba de TV à canal. couleur et Depois veio TV de cor e si maintenant de to cor. komi na ba TV extra plat. E agora temos plasmas. Mais nzoka lo ba TV à plat pe silingala. Mas afinal hoje também até a TV plasma já não tem mais Mutu nyonso como sucesso. luka akoma na smart po ekota ka YouTube. Todo mundo quer ter smart porque tem YouTube. Cela veut dire biso nyonso. Isso quer dizer que todos nós, Na ba pakano na ba ndimi. tanto os pagãos como os crentes, Moyen za te totikala na sima ya tango. não tem como ficarmos atrás do tempo. Tozo évoluer ensemble na Estamos mokili. evoluindo junto com o mundo. Lobi ba cellulaire ezalaka te. Ontem não tinha celulares. Bato bazaka vivre bien. As pessoas viviam bem. Mais lelo sans cellulaire vie ezali Mas sous. hoje sem celular não há vida. Soki na bina kanisa na 2012. Se eu for pensar em 2012, WhatsApp ezalaka te. não tinha WhatsApp. Tozalaka na ba Facebook. Tivemos Facebook. Mais lelo WhatsApp ye. Mas hoje tem Facebook, tem Soza na WhatsApp. WhatsApp te ondiro za libanda Se mokili. não tiver WhatsApp é como se estivesse fora do mundo. C'est-à-dire que nous évoluons avec la technologie. Isso quer dizer que nós estamos evoluindo com a Tozo tecnologia. évoluer na temps. Estamos evoluindo com o tempo. Mais pourquoi Paul a lobito se conformer na makambo ya lelo te? Mas por que Paulo diz para não nos conformarmos no tempo atual? Pendant que j'étais en train de penser, Enquanto eu pensava ou de analisava, réfléchir, de refletir, j'ai compris une chose. eu entendi algo. Ezala makambo mibale influence akaba Há duas comportement. coisas que influenciam no comportamento. Na vie na yo, Na tua vida, il y a deux choses. há duas coisas, Il y a deux influences. há duas influências Ou eningisaka vie na yo. que mexem com a sua Ou vida, changeaka comportement na que yo. muda o seu Ou comportamento, changeaka ba valeur na yo. que muda os seus valores. Lelo nalingai kana ebisa mutu E hoje eu moko. queria dizer para uma pessoa, Keba na makambo mibale. cuidado com essas duas J'aimerais coisas. dire à quelqu'un. Eu gostaria de dizer a alguém, Keba na makambo mibale. cuidado com essas duas Makambo coisas. tango echangeaka vie ya mutu. Essas duas coisas quando mudam a vida do Même homem, yo moko remarqué te. até você mesmo não vai dar conta. Okanisake na aka bien. Vai pensar que eu ainda estou bem. Okanisake na za normal. Vai achando que está normal Mais nzoka si ainda. okomi influencé. Mas afinal já é Et la influenciado. première des choses, j'aimerais pas parler longtemps aujourd'hui. A primeira das coisas, eu não gostaria de falar sobre o Nous tempo allons lire dans le hoje. livre de Jean chapitre 2e. Vamos ler no livro de João, capítulo 2. Jean chapitre 2, João, capítulo 2, versets 13 à 16. versículo 13 a 16. La Bible dit ceci. A Bíblia diz: La Pâque de Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changèrent aussi. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que le brebis et les bœufs.
il dispersa les monnaies des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Parole du Seigneur. J'aimerais te raconter un peu l'histoire. Eu gostaria de contar alguma coisa aqui. Comprendre, pasteur, Enquanto eu fazia a leitura, todo mundo tentou entender de que história o pastor estava lendo. Jesus entrava em Jerusalém, chegou no templo. Só que quando ele entrou no templo, ele encontrou no templo as pessoas vendiam. Encontrou no templo, se tornou um lugar de câmbio. Encontrou no templo, se tornou um lugar de encontro para compras e vendas. Mas Jesus se irritou. Ele se irritou. Ele fez um chicote e começou a expulsar as pessoas no templo. Mas deixa eu te dizer um pouco do templo. Mas o templo era o quê? A história do templo começou no deserto. Quando Deus caminhava com Israel, ele disse, realmente eu sou um Deus onipresente. Mas só que a minha presença não se manifesta em qualquer lugar, não. Por isso eu gostaria de ser representado no meio de vocês para estar sempre manifeste lá. Por isso ele pediu a Moisés que fizesse um tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 lugares. Tinha átrio, tinha o lugar santo e o lugar mais santo. Mas deixa eu te explicar. Esse tabernáculo não foi feito com as pedras, também não com os tijolos, mas foi feito com panos ou tecidos, com cortinas. Mas esse templo de cortinas era tão respeitado, era tão respeitado. Esse povo sofrendo, mas respeitava o templo de Deus. E a Bíblia diz o seguinte: quando Israel chegou em Canaã, Salomão construiu, edificou o primeiro templo. Os babilônios chegaram e quebraram. Esdras veio e edificou o segundo templo. O templo era um lugar de adoração. O templo era considerado o lugar mais santo. O templo era considerado o lugar onde Deus habitava. Era um lugar onde o homem ia quando precisava se encontrar com Deus. Era um lugar onde, se um homem tivesse problema, sabia que lá eu vou encontrar com Deus. Era um lugar onde se o homem soubesse que cometeu o pecado, ele sabia que ali vou encontrar o perdão de pecado. O templo era um lugar respeitado. Mas sabe o que? Com o tempo, depois do tempo, as coisas começaram a mudar. O templo que era temendo em deserto, o templo do Salomão, que dizem que as pessoas não conseguiam entrar porque havia muita glória de Deus. O templo que era o lugar da habitação de Deus. Mas com o tempo, pouco a pouco, as pessoas foram se acostumando com o templo. As pessoas foram se esquecendo que é um lugar onde a presença de Deus. As pessoas esqueceram que é um lugar onde você não pode pisar com o pecado. Deixa eu pensar como um pregador. O mercado não começou de uma vez só. Começou com a primeira pessoa vendendo pombos. Talvez proibiram a ele, mas no dia
seguinte tornou-se normal. No outro dia veio outra pessoa vendendo boi. No outro dia também outro sacerdote trouxe suas ovelhas, começou a vender. O irmão também pensou, como tem gente comprando e vendendo, eu também posso fazer câmbio. Aos poucos a igreja se tornou um mercado. O primeiro inimigo, a primeira influência da sua vida é o tempo. O tempo muda os valores. O tempo destrói os valores. Hoje temos um mundo destruído. Vivemos num mundo tão destruído por causa do tempo. Eu estou dizendo por causa do tempo. Não vai me contradizer se eu dizer que até a igreja está destruída por causa do tempo. Quando nós recebemos o evangelho no Congo, a igreja era um lugar santo. Se você não é batizado, não pode passar no altar. Sabíamos que as nossas mães ou qualquer um na igreja tinha que abaixar se for passando pela igreja. A igreja tinha seu aspecto. A igreja era um lugar onde ninguém podia nem te mandar calar a boca. A igreja não era um lugar onde ninguém precisava te dizer que não precisa usar uma calça apertada. A igreja era um lugar onde a pessoa ia diferente. Mas com o tempo, nós nos acostumamos com essa presença de Deus. Com o tempo, as coisas que não podíamos fazer ontem, hoje fazemos. O tempo está mudando os seus valores. Você está perdendo os seus valores por causa do tempo. A igreja antiga era considerado um lugar de caridade, de amor. É aqui na igreja onde podíamos encontrar o verdadeiro amor. Aqui podíamos encontrar as pessoas que têm se ajudado. Se for para a igreja, tem que encontrar gente que vão se visitando. Se for para a igreja, tem que encontrar gente que se ajudam na dificuldade. Mas com o tempo, a igreja se tornou cada um por si. Eu vim, jejuei. Você também jejua para receber. A igreja se tornou um lugar sem amor, onde não há amor. Antigamente, quando as pessoas eram inimigos na igreja, tem que fazer eles entrarem. A igreja toda tinha que saber. Não vão entrar na igreja. Mesmo se não te expulsarem, você mesmo vai sentindo que não posso, não devo entrar. Mas com o tempo, se tornou normal. Eu e ele não nos falamos, não nos demos bem. E isso se tornou tão normal. O tempo muda os valores. O tempo te fez perder os seus valores. A igreja era um lugar de diferença. Se quer encontrar gente bem vestida, vai para a igreja. Se quer encontrar pessoas com boas palavras, vai para a igreja. Se quer achar uma pessoa para você colocar no seu emprego que vai ser sincero, vai para a igreja. Mas com o tempo, a igreja perdeu essas qualidades. As pessoas bem vestidas não procuramos mais na igreja. Antigamente ninguém usava calça na igreja. Pastor, está dizendo que calça é pecado? Não. Mas já que tínhamos aquele respeito na presença de Deus, a pessoa achava essa calça tão apertada, não dá nem para levar para a igreja. Mas aos poucos, a igreja se tornou moderna. Os nossos comportamentos também se modernizaram. A igreja se tornou um lugar, se você precisa ver alguma calcinha, é só você sentar atrás dela. A igreja se tornou um lugar quando chega o momento da oferta, você tem que olhar para cima. Porque as pessoas não têm o mínimo respeito da presença
presença de Deus. Tout cela à cause de quoi? Tudo isto por quê? À cause du temps. É por causa do tempo. Muita gente fazendo isso não tem culpa. Há muita criança que nasceu hoje está com 15, 16 anos. Nasceu nessa época que a calça leg é usada na igreja. O que ela vai fazer? Nasceu naquela época que pode ir na igreja com mini saia. O que ela vai fazer? Nasceu numa época em que tudo se tornou normal. Você onde está sentado? Lembra-se em 99? 2000, 2001? Talvez você não ia para a igreja do jeito que está vestido hoje. Talvez o jeito que tu vem hoje para a igreja não era daquele jeito que tu ia para a igreja. O templo influencia o comportamento. Mas não deixa o tempo influenciar o teu comportamento. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Même la prédication, mesmo as pregações, é victime de temps. É vítima de tempo. Quando éramos pequenos, Cristo avait dit ceci. O Cristo disse: allez, vão, faites de toutes les nations des disciples. E fazer de toda a nação discípulos. Ele disse: pregai e dizei-lhes que le royaume des cieux est proche. Que o reino dos céus está próximo. Aujourd'hui, hoje, le royaume des cieux est proche. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo é uma pregação antiga. Même les prédications sont devenues modernes. Mesmo as pregações também se modernizaram-se. Vem receber para as coisas mudarem. Vem ser liberto para que os demônios vão se embora. Et même les hommes, até os homens, esqueceram-se do objetivo da igreja. Que je ne viens pas ici pour eu não venho aqui para comprar carro. Je ne viens pas ici pour não venho aqui para me tornar um homem rico. Mais je viens ici premièrement pour le royaume des cieux. Mas eu venho aqui primeiramente pelo reino dos céus. Même les prédications ont changé. E mesmo as pregações mudaram. Prophétie sur prophétie. A profecia sobre profecia. Eu estou vendo bênção e casamento para você. E esse casamento é somente da Europa. Eu nunca vi alguém receber uma profecia do casamento lá no fundo do mar e ficar feliz. Você está aqui no Brasil, mas recebeu uma profecia, Deus vai te abençoar, vai se casar lá em Bandundu. Não, essa profecia não vem de Deus. Hoje em dia, Deus só profetiza boas coisas. Eu não aceito. Na Bíblia, les prophètes ont prophétisé la mort. Os profetas profetizavam sobre a morte. Les prophètes ont prophétisé les fouets de Dieu. Os profetas profetizaram o chicote de Deus. Mas as coisas que acontecem hoje, se Deus abrir a sua boca para falar, Ele vai dizer que eu estou irritado com muita gente. Vai dizer que eu estou irritado com certos comportamentos. Mas as pregações de hoje, Deus não tem mais outras coisas para dizer. Vai subir. Os seus inimigos vão se envergonhar. Aqueles que te zombaram, você vai pisotear sobre eles. Até as pregações hoje em dia mudaram. Por causa do tempo. Porque as pessoas agora querem buscar as coisas que agradam a eles. Aleluia. Amém. O tempo influencia o teu comportamento. Talvez você também não sabe, não tem dado conta. Quando tu sai da sua casa indo para a igreja, será que você diz que vou para um único objetivo, não falta o reino dos céus? Será que tu pensa nisso na sua cabeça, na sua mente? Que o amor de Deus está no meu coração? O meu objetivo é ver os céus? Não. Nós mudamos de comportamento. O tempo influencia comportamento. Até a família foi influenciada. Antigamente, o casamento tinha valor. O casamento era algo considerado. Toda pessoa esperava, tenho que me casar para passar em outras etapas. O casamento era
respeitado. Les femmes respectaient les mariages. As mulheres respeitavam o Les hommes casamento. respectaient les mariages. Os homens respeitavam o casamento. Mais avec le temps, Mas com o tempo, le mariage est sous passage o obligé. casamento já não é mais uma passagem obrigatória. Ça n'a plus de valeur. Já não tem mais aquele seu La famille valor. n'a plus de valeur. A família já não tem valor. Parce que nous avons changé de Porque comportement. mudamos do comportamento. Et c'est là avec du temps. E aquilo por causa do tempo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amém. Est-ce que quelqu'un comprend l'influence du Será temps? que alguém está entendendo a influência do tempo? Est-ce que na Katia Motema na yo temps ils ont influencé yote? Dentro do seu coração, será que o tempo não está te Le influenciando? temple a été fait pour l'adoration. O templo foi feito para adoração, Mais combien de cas vendeurs bazoteka? mas tornou-se um lugar de vendedores. Tu as été fait pour la gloire de Dieu. Você foi feito para a glória de Deus. Quels sont les comportements combien produire les lots? Mas quais são os comportamentos que produz hoje? Vina yo combien sika ya nzambe lisute? A sua vida já não é mais o lugar de Tu as été Deus. créé pour donner gloire à Dieu. Você foi criado para dar glória a Parce Deus. que la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Porque a Bíblia diz que tu é o templo do Espírito Santo. Afinal de contas, no templo do Espírito Et combien Santo sika ya otonga? se tornou um lugar de Et sika ya fofoca, kanda? o lugar de Et ira, sika ya impudicité? o lugar de Et impureza, sika ya orgueil? o lugar de Et orgulho, sika ya lendo penza? o lugar de orgulho mesmo. Réellement. Realmente, Christ simbi fimbo. o Senhor pegou no chicote, Akoti na temple. entrou no templo Abandi ko disperser. e ele começou a expulsar. Lelo yo moko. Hoje você Zwa sozinho fimbo na bomo ina yo. pega o chicote na sua vida, Banda ko disperser makambo começa pale zala kati na yo te. expulsando aquelas coisas que não deveriam estar dentro de Kozala você. église ya lelo te. Não seja aquela igreja atual, Église moderne. uma igreja Oye moderna perdre ba que qualité. perdeu as Église où on ne qualidades. sait plus faire la différence nani chrétien nani mopakano. A igreja que não sabe fazer diferença entre um gentio e um crente. Église où on ne sait pas faire la différence nani pasteur nani star. A igreja que não sabe fazer diferença quem é o pastor e quem é o famoso. Banda ke ba vrai pasteur e como ba basoma mituka bana ba vesta bien ba voyage katangu nyonso bana ba million na banque. Enquanto os verdadeiros pastores hoje em dia são aqueles que têm carro que viaja todo tempo, que tem roupa bonita e que tem milhões nos bancos. L'unité de mesure ya pasteur eza malobozo bana vivre azo. Antigamente a unidade de medida do pastor era boas palavras que tem na boca. Tozaka respecter bango. Respeitávamos a eles. Basomba mituka te. Eles não tinham comprado Tozaka carros. respecter bango. Respeitávamos a eles. Bazalaka ba millionnaire. Eles não eram Tozaka milionários. respecter bango. Respeitávamos a Bazalaka ba eles. char na internet. Eles não eram famosos na internet. aujourd'hui, Mas hoje em dia, Tout le monde veut être star. todo mundo quer ser famoso. Tout le monde veut être connu. Todo mundo quer ser Tout le monde reconhecido. veut une bonne voiture. Todo mundo quer ter um bom Tout le carro. monde veut une bonne maison. Todo mundo quer ter uma boa Alors même les casa. pasteurs nous sommes Até influencés. nós pastores estamos influenciados. Nous, les pasteurs d'aujourd'hui. Nós, os pastores atuais. Que Dieu nous fasse miséricorde. Que Deus nos faça misericórdia. Ne sois pas chrétien d'aujourd'hui. Não seja crente Ne sois pas atual. chrétien d'aujourd'hui. Não seja crente de hoje em dia. Lié dans le matériel. Ligados no material. Lié dans le matériel. Ligados no material. Nous avons koina ndeko na yo à cause du matériel. Você pode até odiar o seu irmão por causa dos bens Je me rappelle bien materiais. dans la Bible, Eu me lembro bem na un Bíblia. peuple dit à Paul, Um povo dizia a Paulo. Paul a koti na kati église, Paulo entrou na igreja. akuti bato babo osala musala. Encontrou gente que não queriam fazer a obra de Bazonga Deus. lisunda kute. Não querem voltar para casa, não Mas como queriam lá na trabalhar. casa igreja? Eles dormiam, passavam noite na Paul igreja. atuni bango bolingo zonga te poni. Paulo perguntou por que vocês não querem voltar para casa. Babi tolingi yesu akuta biso awa toze l'enlèvement. Disseram, nós queremos que Jesus nos encontre aqui, estamos esperando o arrebatamento. L'église d'aujourd'hui s'appellera un enlèvement T. A igreja de hoje em dia já não gosta de L'église arrebatamento. d'aujourd'hui n'aime pas l'enlèvement. A igreja de hoje não gosta de Na arrebatamento. vivre nanu. Viver um pouco ainda, bala nano, me casar na bota nano, ainda, ter filhos na ainda, queimar poto. eu viajar para a Europa, Ngapela yebana. eu também ser conhecido. Laisse-moi te donner un secret. Deixa eu te dar um segredo. Laisse-moi te donner un secret. Deixa eu te dar um segredo. Tangu na balaka te na kanisa ko baleza suka makambo. Antes de eu me casar, eu achava que casar é o final das coisas. Ezara danger, faut Que mal. era bom ter que casar. Muko na balaka e komi normal. Quando eu me casei, se tornou normal. Tangu nazaki na mwana te na mono ndiye mwana so botami na ndolala sute. Quando eu não tinha filho, eu achava assim, o meu filho nasceu, eu nunca mais vou dormir. Tangu Chloé botami na moni keza na normal. Quando Chloé nasceu, eu comecei a achar tudo
tudo normal. Tudo que você acha super hoje, quando tiver, vai achar normal. Então deixa de colocar seu coração nessas coisas desse mundo. Tendo filho como não, Jesus tem que voltar pra gente ir embora. Casando como não, Jesus tem que voltar pra gente ir embora. Eu comprando carro como não, mesmo hoje que venha nos levar pra ir embora. Faltando milhões no banco, aceito, mas que ele venha me buscar pra ir embora. Porque eu sou o templo de Deus. Um lugar feito para adoração. Je ne suis pas créé pour être riche. Eu não fui criado para ser rico, eu não. Quando Deus me criou, não disse porque Odrei te mando para você comprar carros. Mas a Bíblia diz que eu existo para a glória de Deus. Mas a igreja atual, os trabalhos têm mais valor do que a relação com Deus. Alléluia. Amen. Alors ne laisse pas le temps influencer ta chrétienté. Não deixa o tempo influenciar o seu cristianismo. Ne laisse pas le temps influencer ta chrétienté. Não deixa o tempo. Est-ce que tu veux